Evangelho de João, capítulo 21. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Vendo Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestara aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos essa noite para te adorar, para louvar o teu nome, mas também para conhecer mais de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. O capítulo 21 do livro de João fala especificamente de um tempo onde Jesus já tinha passado pela ressurreição, Jesus já havia ressuscitado e já havia tido um encontro especial com os discípulos. A Bíblia relata isso no capítulo 20, onde ele vai ao encontro aonde eles estavam reunidos. A Bíblia diz para nós, no cenáculo, mesmo lugar do batismo com o Espírito Santo, da descida com o batismo com o Espírito Santo, eles estavam lá reunidos. E Jesus então aparece naquele lugar, se apresenta diante dos discípulos, primeira vez publicamente após a sua ressurreição, e dá a oportunidade deles tocarem a sua mão furada, colocarem a mão sobre a sua lateral, onde ele foi cortado. E eles então não têm dúvidas, nem variação de dúvida, ele está vivo e está no meio deles. E eles passam aquele momento junto com o mestre, se regozijando e alegrando-se por conta da presença dele naquele lugar. A Bíblia diz para nós, no mesmo capítulo 20, um pouco mais na frente, que Jesus volta àquele lugar onde eles estavam reunidos para se apresentar a Tomé. Tomé era o único discípulo que não estava presente no primeiro encontro. E Jesus então volta para que Tomé tenha a sua própria experiência. Estende a sua mão para o Tomé e diga: você falou que só acreditaria que eu estava vivo se colocasse a mão nos meus furos. Vem, Tomé, me toque e tenha certeza que eu estou vivo. E dá a Tomé a oportunidade da experiência. O Tomé também vê Jesus, tem certeza que é Cristo, e ali então todos os discípulos ficam felizes na certeza de que a palavra de Deus se cumpriu, que a promessa se estabeleceu sobre eles. Você está me alcançando? Diga amém. E aí
a Bíblia começa a relatar o capítulo 21 do livro de João. E diz para nós que num determinado momento, depois desse encontro, não se sabe quanto tempo isso durou. Nós temos a referência que Jesus ficou andando pela terra. Olha aqui, preste atenção em mim. Jesus ficou andando pela terra já ressuscitado por 40 dias. Então nós sabemos que não temos certeza de quanto tempo depois desse encontro, desse grande encontro com todos os discípulos, aconteceu João capítulo 21. Nós sabemos que é dentro desse período de 40 dias. E aí a Bíblia diz para nós que o Pedro, que passa a voltar à sua rotina normal, decide voltar a pescar. E ele diz, está escrito aí no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada. Então o Pedro decide voltar à sua profissão de origem. O Pedro era pescador, assim como os outros irmãos, os filhos de Zebedeu. E juntos, o Pedro diz, eu vou sair para pescar. E eles então, que estavam junto com Pedro naquele momento, disseram, ok, nós vamos com você. E todos foram juntos à margem do mar da Galileia. Saem de Cafarnaum, lugar da casa, da morada do Pedro. E vão então à beira do mar da Galileia, empurram os seus barcos, trazem as suas redes. E passam a noite toda na função da pesca. Quantos aqui já foram pescar? Você sabe que o melhor horário da pesca é na madrugada, né? Onde está tudo escurinho, onde os peixes não se assustam tanto e é mais fácil de lançar a rede para pegá-los. Então eles passam a noite inteira tentando pescar. O problema é que a Bíblia diz para nós que depois de uma noite inteira de trabalho de pesca, leia aí comigo o final do versículo. Também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Verso 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus estava na praia do mar da Galileia. E quando você for para Israel comigo, eu vou levar você lá. E você vai poder andar na areia, à beira do mar da Galileia, e imaginar que em algum lugar ali Jesus fez um churrasco de peixe para os discípulos comerem. E aí Jesus, na praia do mar da Galileia, observa eles voltando. Então você entende, já era iniciozinho do dia, né? Que você volta bem cedinho, finalzinho da madrugada. E Jesus se aproxima dos discípulos. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Por quê? Porque não pescaram nada. Passaram a noite toda trabalhando e não conseguiram trazer absolutamente nada. Eles não reconhecem Jesus. Então eles estão falando com um homem comum na mente deles. Continua lendo comigo. Versículo 6. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de... Então olha aqui para mim. O Pedro sempre foi pescador a vida toda. Ele e a grande quantidade absoluta desses discípulos tinham muita experiência do mar, da praia, de saber como fazer para pescar. Eles voltam frustrados de uma pescaria, não conseguem pegar nada. De repente um homem pergunta para eles, vocês têm peixe para comer? E eles respondem, não, porque não tinha mesmo peixe para comer. Não tinham pego nada. De repente, esse homem diz para eles, volta lá e lança a rede à direita do barco. E a Bíblia diz, e eles então empurram os seus barcos e voltam para o mar e tentam novamente. Pastora, se eles não reconheceram que era Jesus, eles estavam obedecendo a quem? Se a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus, porque eles obedeceram à voz de um estranho?
porque eles obedeceram à direção de um estranho. Porque a frustração leva você a tomar qualquer atitude desesperada em busca de um resultado positivo. Eles não quiseram nem saber quem é você. Por que você está dizendo que se nós lançarmos a rede à direita, nós vamos voltar com peixes? Porque diferente da primeira pregação, diferente da pregação onde Jesus se apresenta aos discípulos, quantos lembram do chamamento do Pedro? Que Jesus se apresenta aos discípulos, ele primeiro pede o barco do Pedro emprestado e diz assim: você me empresta o seu barco? E o Pedro lavando as redes, porque estava brabo, passou a noite toda na praia, não pescou nada, estava lavando a rede lá brabo, com um bico desse tamanho. E aí Jesus chega para ele e diz assim: me empresta o seu barco, eu preciso falar uma coisa. Ele olha para Jesus e deve ter falado: Jesus, né? Eu todo aqui estrupiado, cansado, morto, passei a madrugada toda, não pesquei nada, e o cara quer meu barco emprestado. Aí ele olha para Jesus, dá uma balançadinha com a cabeça, Jesus pega o barco dele e começa a pregar. Ele está lavando as redes, ele está dobrando as redes, mas o ouvido está sendo emprestado a ouvir a voz de Cristo. E quando ele está dobrando as redes lá, Jesus está pregando sobre o reino, Jesus está falando de um novo tempo, Jesus está falando que Deus vai se manifestar. E aí Jesus chega para ele e diz para ele: volta lá, rapaz, tenta de novo, lança a rede de novo. Aí qual é a resposta do Pedro? Quem lembra? Qual foi a resposta do Pedro? Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. O Pedro não conhecia Jesus. O Pedro não tinha intimidade com Jesus nesse primeiro momento de encontro. Mas porque ele ouviu um discurso, porque ele ouviu a pregação de Jesus, ele diz: eu vou acreditar porque você disse. Eu vou acreditar porque você pregou. E o meu coração se encheu de fé. Eu vou dar crédito à tua palavra. O problema é que o Pedro vai na praia, lança a rede, a Bíblia diz mesma coisa, o barco fica entupido de peixe, ele faz sinal, outras embarcações vão até o Pedro para ajudar o Pedro. A quantidade de peixe, e a Bíblia diz, eram tantos peixes que as redes se rompiam. Eu preciso que você aprenda a ler a Bíblia diligentemente, são casos completamente diferentes do primeiro e do segundo. No primeiro ele só vai porque ele é convencido pela palavra, mas e no segundo? Ele vai porque o estranho disse para ele: tenta de novo, lança a rede pelo lado direito. E ele tenta, ele se aproxima e pega as suas redes e vai passar pela experiência. Diferente do primeiro momento, a Bíblia diz para nós, ele foi por conta da palavra que foi liberada sobre a vida dele. Na segunda vez era um estranho que não abriu a boca. Olha o que eu vou dizer para você. Por muitas vezes o estranho tem nos convencido mais do que aquele que tem ministrado a palavra. Por quê, pastora? Porque quando estamos diante da frustração, queremos acreditar em qualquer coisa. Em qualquer coisa que nos traga esperança. Ele não precisou se apresentar, ele não precisou dizer nada, ele simplesmente disse: joga de novo. E o Pedro obedece. Lê comigo o que diz as Escrituras. Então lhe disse: lançai a rede, versículo 6. À direita do barco e acharei. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, quem que era? Quem que era? João. Olha aí. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque havia se despido, e lançou-se no mar. João identifica Senhor Jesus. Por quê? Porque ele percebe que é a mesma sintonia do chamamento do Pedro.
Ele percebe que é o mesmo sinal que Jesus operou no chamamento do Pedro. Ele faz de novo exatamente igual. Ele dá a ordem da direção onde a rede tem que ser lançada. Imediatamente as redes ficam cheias de peixe. Ele diz: peraí, não é possível que nós vamos passar pela mesma experiência vindo de pessoas diferentes. Só tem uma pessoa que pode fazer essa obra sobre a terra. Só tem uma pessoa que dá ordem ao mar e faz com que os peixes entrem no nosso barco. É o Mestre, é Jesus Cristo de Nazaré. Então João olha para o Pedro e diz: ô Pedro, você não entendeu ainda? Você não percebeu ainda quem é que está no nosso meio, Pedro? É Ele, Pedro, é o Mestre, Pedro. E aí ele está sem roupa, provavelmente só com a parte de baixo, porque estava mexendo com as redes. Ele então se veste, bota aquela túnica, mergulha na praia, na água, e vai nadando. Ele larga os barcos, larga todo mundo para trás. Lê comigo. Versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Um côvado mede 45 centímetros, 200 côvados dá 90 metros. Então ele está dizendo, ele não estava muito longe da beira da praia, 90 metros. Então ele mergulha e vem nadando, até encontrar com Jesus na areia. Lê comigo o versículo 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não... Então para aí, preste atenção no que eu vou te dizer essa noite. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: por que o Pedro voltou a pescar? Por que o Pedro voltou a pescar? O Pedro já não trabalhava com esse ofício há pelo menos 3 anos. Desde o dia em que Jesus teve esse encontro com ele. Jesus, no final da grande multiplicação dos peixes, no sinal do milagre desses peixes todos sobre a praia, o Pedro falou assim: é impossível não acreditar que tem Deus em você, porque esse sinal é maravilhoso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Você ficou espantado porque pegou toda essa quantidade de peixes? Pedro, eu quero fazer de você um pescador de almas. Você está impressionado com números dessa terra. Você não entendeu, Pedro, aonde eu quero te levar. Você não alcançou, Pedro, aonde eu quero te levar. Esse ofício treinou você para ser um pescador de homens, Pedro. Então, no dia desse ofício, do dia que o Pedro foi chamado, nunca mais. Ele trabalha, ele tinha barcos, ele era empresário, era sócio desses barcos com outros donos. Ele não mais entra na embarcação para pescar. Ele simplesmente larga o ofício para seguir a Cristo. E ele passa 3 anos da história da sua vida seguindo a Jesus todos os dias. Toda vez que a Bíblia dizia, então eles trocaram de margem, então eles saíram de um lado e foram para o outro, eles estavam usando as embarcações do Pedro. Eles estavam usando o material do ofício do Pedro a serviço do reino. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: tudo que Deus colocar na tua mão é para serviço do reino. Olha para mim, se Deus te deu uma casa nova, entende, é lugar de habitação lá, para você levar pessoas para ensinar a palavra de Deus naquele lugar. É assim que funciona. Tudo aquilo que Deus tem trazido para nós é para estar disponível ao ofício do reino, ao serviço do reino. O Pedro fica 3 anos sem estar oficialmente trabalhando, porque ele tinha pessoas para trabalhar para ele. Por isso que o Pedro não passava fome. Mas ele dedicou 3 anos para acompanhar Jesus. Quando Jesus sai de Nazaré, Jesus vai morar na casa do Pedro. Então, para ser diferente dos outros discípulos que acompanhavam Jesus todos os dias, o Pedro dormia e acordava com Jesus. Por quê, pastora? Porque ele passou a morar na casa do Pedro. Então eles acordavam juntos, tomavam café juntos, eles iam dormir juntos.
3 anos debaixo desse nível de intimidade. 3 anos debaixo desse nível de relacionamento. Virou uma rotina estar com o mestre todos os dias. Mas aí de repente, Jesus morre. O Pedro surta. O Pedro fica desnorteado, não sabe para onde ir, o que fazer. É por isso que quando Jesus ressuscita, ele manda um recado através daquela mulher e diz: diga ao Pedro que eu ressuscitei, para acalmar a alma do Pedro, e o Pedro entender que toda a profecia que Deus entregou sobre a terra iria se cumprir, que ele não precisava temer absolutamente nada. A mensagem da ressurreição chega para o Pedro. Diga para mim: boas novas. A notícia chegou, ele não morreu, ele ressuscitou. Glória a Deus. Mas eles não se convenceram depois da experiência de ver com seus próprios olhos o sepulcro vazio. Depois de ver com seus próprios olhos o recado que Jesus deixou dentro do sepulcro. Você está entendendo o que eu estou falando, né? E aí eles ficam trancados dentro de casa com medo dos judeus, com medo do que os judeus iam dizer, com medo deles serem presos. Jesus entra na casa e diz: Shalom, que a paz seja convosco. Eu estou aqui, vivo e vim para ter com vocês, para que não haja dúvida nos seus corações, para que o seu coração seja tomado de uma fé grandiosa e valorosa. O Pedro estava lá. O Pedro viu Jesus, o Pedro encontrou com Jesus, o Pedro enfiou o dedinho no buraquinho da mão de Jesus, da costela de Jesus, teve a oportunidade de estar perto, era ele, era o mestre. Pastora, então o que aconteceu? Aconteceu que o Pedro não estava pronto para mudanças. O Pedro se acostumou com a presença. O Pedro se acostumou em fazer o que Jesus mandava ele fazer. O Pedro se acostumou a estar presente do lado de alguém que ia inspirá-lo, que ia dar direção, que ia trazer luz. Quando o Pedro percebe que Jesus já não acorda mais na casa dele, que Jesus já não acompanha Pedro todos os dias, que ele não tem mais a presença de Jesus todos os dias, o que acontece com Pedro? Ele simplesmente volta a cumprir práticas antigas. Você quer saber verdadeiramente se tem alguém perto de você que confessa com a boca ter Jesus, que confessa com a boca ser servo de Jesus, mas está afastado dele? Começa a observar, ele vai voltar a fazer práticas antigas. Ele vai voltar a cometer práticas antigas. Porque todo mundo que está debaixo de tristeza, de frustração, de desapontamento, começa a retornar e cometer práticas antigas. Não foi diferente com Pedro. Pedro olha e diz: ele não está aqui mais no café da manhã. Eu sei que ele está vivo. Eu sei que o propósito de Deus se cumpriu. Eu sei que Deus honrou com a sua palavra. Ele vive. Eu vi com os meus próprios olhos. Mas ele não está aqui tomando café comigo. Ele não vai sair comigo para dar uma caminhada pela beira do mar da Galileia. Ele não mais está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O teste que Deus faz comigo e com você, para saber se você está pronto, é o dia que você precisa andar sozinho. É onde não tem ninguém para te acompanhar, onde não tem ninguém para te aconselhar, onde não tem ninguém para fazer uma oração mirabolante por você. É nesse momento que Deus vai olhar para mim e para você e vai ver se realmente você está firme na promessa ou você está apenas acostumado com a intimidade que você gerou. Quando Pedro olhou para o lado e disse: ele não está aqui, ele não come mais pão comigo, ele não acorda junto, ele não sai comigo para andar. Um vazio tomou conta do coração do Pedro, mesmo sabendo que Jesus estava vivo, mesmo sabendo que Jesus cumpriu toda a palavra e nada de mal ia acontecer. Um vazio tomou conta do coração do Pedro, porque nós nos acostumamos com a intimidade que nos agrada. Nós acostumamos com o relacionamento que nos agrada. E quando isso é tomado de nós, quando isso é tirado de nós, fica todo mundo desnorteado. Aprenda a ser crente quando não tem ninguém do seu lado.
Aprenda a manifestar a tua fé na promessa quando não tiver ninguém do seu lado. Não use de artifícios o fato de você estar sozinho e não estar sendo acompanhado para voltar a fazer práticas antigas. Eu vou pescar. Foi o que o Pedro fez. E os que estavam lá na casa dele fizeram o quê? O que eles fizeram? Nós vamos contigo. Olha que derrota. Que quando você está agindo dessa forma, frustrado por conta de circunstâncias, mesmo quando você está todo errado, você ainda consegue ser um influenciador na vida de muitos. E o problema é que ao invés de você levá-los para obedecer a palavra, você vai levá-los para voltar a cometer práticas antigas. Alguém dos discípulos podia ter dito para Pedro: você está maluco, Pedro? Essa página mudou. Naquele dia, quando ele veio na praia, ele disse para você: você experimentou do grande milagre da multiplicação, então entenda de uma vez por todas. É bom para essa terra, Pedro, mas eu quero você comigo, sendo pescador de almas. Vire essa página, meu filho. Hoje eu vou te formar para fazer de você um grande homem, um grande líder, para estabelecer minha vontade sobre a terra. Alguém tinha que dizer para o Pedro: você está doido? Você vai voltar a pescar por quê? Ele disse que nós seríamos pescadores de almas. Vamos dar continuidade ao trabalho, Pedro. Mas um bando de gente bocó olha para o Pedro e diz: vamos para a praia junto com você, porque nós também estamos sentindo a falta dele. E vai para a praia lançar a rede. Aí o que Jesus tem que fazer? Ir para a praia encontrar esses camaradas de novo, para mais uma vez dizer para eles: pelo amor de Deus, qual foi a parte que você não entendeu? Eu disse para vocês que um dia eu teria que ir embora e que viria outro consolador para permanecer no meio de vós. Por que vocês têm medo e são tão fracos? Por que vocês são tão dependentes de coisas e pessoas? Vocês precisam aprender a andar e caminhar com o Espírito, aquele que lhes endireitará o caminho e dará a vocês a visão da promessa. Jesus vai para a praia e fica esperando os bocó voltarem da praia, da noite toda frustrada de pescaria. Poxa, pastor, já que Jesus estava lá, por que Jesus não ajudou? Porque Jesus precisa ensinar, e às vezes tem que desenhar para eles entenderem que toda vez que você volta a cometer práticas anteriores do passado e não tem permissão de Deus, não está no agrado de Deus, não tem autorização de Deus, não vai dar certo. Você pode impor todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, todo o seu talento, não vai dar certo. Por quê, pastora? Não está na direção de Deus, não está debaixo da vontade de Deus, não foi isso que Ele disse que era para você fazer. Volta a eles com as redes vazias. Aí Jesus chega e diz: tem peixe aí? A resposta: não. A tua frustração vai te levar a outras frustrações, porque a gente só cura frustração em Cristo. Fora de Cristo não tem cura para frustração. Você está triste? Você está abatido? Você está desanimado? Não é lá fora que você vai resolver. Não é falando que você vai resolver. Não é andando de grupinho que você vai resolver. É em Cristo que todas as coisas são colocadas nos seus devidos lugares. Aí ele olha e diz para Pedro: tenta de novo. Só que agora lança a rede do lado direito do barco, Pedro. O Pedro olha para ele e diz: boa ideia. E volta para a praia, sem reconhecer Jesus. Qualquer esperança
de mudar a tua frustração fora de Cristo, você ouve e dá atenção. Na tentativa desesperada de resolver o teu problema. A diferença do texto bíblico do dia de hoje é que na maioria das vezes quem está te dando conselho não tem parte com Deus. E você está ouvindo ideia de jirico, de gente que não está andando com Deus. E vai fazer você voltar 1 milhão de vezes, você vai tentar 1 milhão de vezes e não vai dar certo. Só deu certo no João 21, porque era Jesus naquela praia. Observe o que diz as Escrituras. Versículo 6. Então lhe disse: lançai a rede a... lançai a rede a... Que diferença faz isso? Se os peixes não estavam à direita ou à esquerda do barco, os peixes obedecem à voz daquele que o criou. Jesus é. A Bíblia diz: todas as coisas foram criadas na terra por meio dele. Ele é o criador de todas as coisas. Eles obedecem à voz daquele que os criou. Que diferença faz? Se é à esquerda, se é à direita, se é na frente, se é atrás, se é no fundo ou se é no raso. Aqui é uma dica que ele libera com a palavra para que eles percebam quem está falando com eles. Por quê, pastora? Porque o lado direito, a mão direita de Deus governa a bênção. Tudo que a Bíblia fala a respeito do lado direito, ele está falando da bênção. E a mão esquerda, pastora, está falando de maldição, de juízo. Então Jesus disse para eles por enigmas, por parábolas, que é assim que o céu fala. Lança a rede, Pedro, do lado da bênção. Lança a tua rede no lado onde tem a aprovação de Deus, Pedro. E ele vai, lança as redes do lado direito. E olha o que acontece. O João reconhece, aquele discípulo que Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas em cima, uns peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante, a rede não... aí é o segredo da história. Por que 153 peixes? Primeiro que uma resposta óbvia, todo pescador conta, né? Porque tem que chegar em casa e dar satisfação. Uma mulher, hoje nós pegamos 20 peixes. E eram todos desse tamanho. História de pescador. Então é natural que eles contassem os peixes. Mas por que Jesus fez com que eles pescassem 153 peixes grandes? Qual é o significado desse número? Existem 3 possibilidades. A primeira é a gematria. 153 em hebraico significa filho, herança. Era uma mensagem codificada. Era Jesus dizendo: vocês lançaram as redes e pegaram filhos. 153. A segunda explicação que os rabinos dizem é que existiam na época de Jesus reconhecidas 153 nações sobre a terra, que é um número relevante. Mas a última explicação para mim é a mais coerente de todas. Existiam na época de Jesus 153 espécies de peixes. Eu não sei se o Pedro entendia de gematria judaica. Eu não sei se o Pedro entendeu o número 153 sendo referente a filhos ou herança. Eu não sei se o Pedro entendia de gematria.
Eu não sei se Pedro, como pescador, tinha conhecimento da quantidade de nações que existiam naquela época ao redor de Israel. Mas uma coisa eu sei: ele, como pescador e trabalhando no ofício de pescador, ele sabia com certeza de que sobre aquelas águas existiam 153 espécies de peixe. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que quando a rede é puxada e os 153 peixes vêm, e o rabino diz ainda pior, porque eles acreditam que não eram 153 peixes grandes da mesma espécie. Eles acreditam que era um peixe de cada espécie. Aí aprofunda mais, porque Jesus estava dizendo para ele: lembra do chamado, Pedro? Lembra daquele primeiro encontro que nós tivemos na praia? Lembra quando você ficou encantado com a quantidade de peixes que você tirou da água? Pedro, eu disse para você, quando você descobrir a alegria de ser pescador de alma, isso tudo aqui vai ser passado e pequeno sobre a história da sua vida. Porque eu não chamei você para ser pescador, Pedro. Eu chamei você para ser um grande ganhador de almas. Quando o Pedro traz e puxa aquela rede com 153 peixes, a mensagem que vem para o coração do Pedro é: quando eu lancei a rede do lado da bênção e da obediência, debaixo da palavra do Deus vivo, Ele trouxe para mim todo tipo e espécie de almas, toda tribo, língua e nação, dos 4 cantos da terra. Não ficou uma espécie só sem vir para a rede. Jesus estava dizendo: virá sobre ti, Pedro, o cumprimento da minha palavra, e você não vai só pegar peixes superficiais. Toda tribo, língua e nação virão até o meu nome, porque eu te escolhi para ser ganhador de almas. O Pedro traz o peixe, eles fazem um churrasquinho na praia, ali já reconhecendo Jesus, e termina o texto dizendo, versículo 14: e já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ser ressuscitado entre os mortos. Pastora, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Eu quero chamar a tua atenção para você perceber que o maior erro do homem é deixar de enxergar o propósito para enxergar a sua alma. Ele abandona o chamamento e o propósito para ficar olhando as suas dores, as suas vontades, os seus lamentos. E quando ele faz isso, imediatamente ele retorna às práticas antigas. O cara que não bebia volta a beber. O que não jogava mais volta a jogar. O que não estava mais debaixo do espírito de prostituição volta a se envolver com o espírito de prostituição. O que já tinha vencido a mentira volta a mentir. Por quê, pastora? Porque a sua frustração abre precedentes. O coração do Pedro sabia que Jesus estava vivo, sabia que Jesus estava ali, mas ele estava frustrado porque ele queria Jesus do ladinho dele todos os dias. Entenda de uma vez por todas: ninguém vai ficar ao seu lado todos os dias da sua vida. Nem a sua casa, nem a sua família, nem os seus líderes, nem os seus pastores. Vai ter momentos que você vai precisar fazer as suas escolhas baseado no que Jesus disse a você. Hoje nós temos facilidade do telefone, do celular. Não precisa vir aqui não, faz só uma oração daí onde você está. Mas vai ter momento na sua vida que não tem sinal. E que você vai ter que amadurecer e entender que se Jesus chamou você para fazer diferença, esteja pronto para lidar com as adversidades. Seja maduro o suficiente para lidar com as adversidades e não voltar a cometer práticas antigas. Porque não é porque Ele não está comigo todos os dias, não é porque eu não acordo tomando café com Ele, não é porque minha rotina mudou, que eu vou me sentir abandonado.
A nossa rotina pode ter mudado, as circunstâncias podem ter mudado, mas Ele não mudou. E a palavra que Ele prometeu, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele disse que faria, Ele vai fazer. Entenda, é pelo propósito e não pela frustração. E Jesus sinaliza por Pedro: apesar de você ter abandonado a ideia de continuar se reunindo para falar de mim e ter voltado a ser pescador, Pedro, eu não desisti da ideia de fazer de você um grande pescador de almas. O Pedro não tinha a menor ideia do que ia acontecer com ele em Atos capítulo 2. Mas Jesus sabia exatamente o que aconteceria com Pedro. A Bíblia diz para nós que quando o Espírito Santo desce sobre eles, o Pedro tem a maior oportunidade da sua vida num discurso, onde o Pedro, que tem dificuldade de falar, porque foi pescador a vida toda, faz um discurso rico em informações e autoridade. E naquele dia 3.000 almas se rendem a Jesus. Mas onde que o Pedro estava? Ele não estava na praia pescando. Ele estava no lugar que Jesus disse que era para ele ficar. Ficai em Jerusalém, até que do alto desça sobre vós o poder do Espírito Santo. Toda vez que você está no lugar que Deus mandou você estar, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, o propósito de Deus se cumpre sobre a tua vida. E aqueles 153 peixes grandes, que foram símbolos, se tornaram verdade e realidade quando Pedro viu as 3.000 almas se rendendo a Jesus. Gente de todo lugar do mundo, porque estavam reunidos ali por conta do aniversário de morte do rei Davi, que é na festa de Pentecostes. Toda a gente de todo mundo foi lá para ver o lugar onde o rei Davi estava enterrado. E o Pedro tem oportunidade para pregar. Gente de todas as nações. E eu imagino Jesus olhando. O que os olhos do Pedro viu, mas não entendeu. O que os ouvidos do Pedro ouviram e não compreenderam. É hoje o dia de eu manifestar a glória sobre a vida dele.